Marcos nunca quis ser herói. Na verdade, ele nem queria estar ali. Um erro burocrático transformou no soldado mais improvável da história militar brasileira. Mas quando seu pelotão ficou cercado em território inimigo, esse covarde assumido fez algo que ninguém esperava. Salvou a todos. Esta é a história absurda e verdadeira de como o pior soldado do exército se tornou uma lenda, completamente sem querer, e de como a covardia, às vezes, pode parecer coragem aos olhos de quem assiste de longe. Marcos Tavares tinha 22 anos quando recebeu a carta de convocação. Ele olhou para o envelope com o brasão oficial e sentiu o estômago revirar. Aquilo tinha que ser um erro. Ele havia feito o alistamento obrigatório aos 18, como todo mundo, mas pagará uma taxa pequena e fora dispensado. Pelo menos era o que achava. Ligou imediatamente para a junta militar. Olha, tem um erro aqui. Eu já fui dispensado há 4 anos. A atendente verificou o sistema por longos minutos antes de responder com uma voz entediada. Senhor Tavares, há uma pendência no seu processo. O senhor precisa se apresentar na data indicada ou será considerado desertor. Marcos tentou explicar, argumentar, implorar. Nada funcionou. O sistema dizia que ele devia aqueles meses de serviço militar, e o sistema nunca estava errado, mesmo quando estava. 3 semanas depois, Marcos estava raspando a cabeça e vestindo uma farda verde-oliva que coçava em lugares que ele nem sabia que existiam. O sargento Ferreira, um homem com rosto de pedra e voz de britadeira, olhou para a nova turma de recrutas como se estivesse olhando para um monte de lixo que precisava reciclar. Vocês são patéticos, gritou Ferreira. Mas vou transformar vocês em soldados, nem que seja a última coisa que eu faça. Marcos levantou timidamente a mão. Sargento, eu acho que houve um erro no meu. Cale a boca, recruta. Aqui não tem erro. Aqui só tem ordem e obediência. E assim começou o pior período da vida de Marcos Tavares. Ele era péssimo em tudo. Não conseguia fazer flexões direito. Errava o alvo no treinamento de tiro mesmo estando a 5 metros de distância. Na corrida matinal, sempre chegava por último, ofegante e suando como se tivesse atravessado um deserto. Os outros recrutas riam. O sargento Ferreira parecia desenvolver uma úlcera só de olhar para ele. Tavares, gritava o sargento. Minha avó de 80 anos faz mais flexões que você. E ela está morta há 3 anos. Marcos sobrevivia porque era bom em uma coisa: passar despercebido. Ele desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de desaparecer durante as tarefas mais difíceis. Quando o pelotão ia limpar as latrinas, Marcos estava no almoxarifado pegando material. Quando era hora de carregar equipamento pesado, ele estava ajudando na cozinha por ordem do cabo. Ninguém nunca conseguia confirmar essas desculpas, mas também ninguém se importava o suficiente para investigar. 6 meses se arrastaram como anos. Marcos contava os dias no calendário improvisado que mantinha debaixo do colchão. Faltavam apenas 2 semanas para sua dispensa quando aconteceu o impensável. O Brasil havia se envolvido em um conflito de fronteira com o país vizinho. Era algo pequeno, diplomático na maior parte, mas a situação escalou. De repente, unidades militares estavam sendo mobilizadas para a região de conflito. O pelotão de Marcos foi um dos escolhidos. Tem que ser brincadeira, murmurou Marcos quando ouviu a notícia. Faltam 2 semanas. 2 malditas semanas. Mas ordens eram ordens. 3 dias depois, eles estavam em um caminhão militar chacoalhando por uma estrada de terra rumo à fronteira. O sargento Ferreira ia à frente, sério como Marcos nunca tinha visto. Os outros recrutas tentavam parecer corajosos, mas Marcos via o medo nos olhos de todos eles. Pelo menos ele era honesto consigo mesmo. Estava apavorado. Chegaram a um posto avançado no meio da selva. Era uma construção precária, cercada por arame farpado e sacos de areia. O comandante local, um tenente chamado Cardoso, recebeu o pelotão com um aceno cansado. Vocês vão fazer patrulha no setor leste, disse Cardoso, apontando para um mapa na parede. Área tranquila. Só para manter presença. Sem problemas esperados. Marcos respirou aliviado. Patrulha tranquila. Ele conseguia fazer isso. Só mais alguns dias e estaria de volta para casa. O pelotão partiu ao amanhecer. Eram 12 homens, incluindo o sargento Ferreira. Caminharam por horas pela selva densa, o calor úmido grudando nas roupas como uma segunda pele. Marcos ia no meio do grupo, tentando não tropeçar nas raízes e fazer barulho. Estava tudo indo bem até que o soldado da frente, um rapaz chamado Silva, levantou o punho fechado. Todo mundo parou. No silêncio da selva, Marcos ouviu o que Silva tinha ouvido: vozes. Muitas vozes.
falando em espanhol. O sargento Ferreira fez sinais para que todos se abaixassem. Arrastaram-se entre a vegetação até uma pequena elevação. O que viram fez o sangue de Marcos gelar. Uma coluna militar inimiga. Facilmente 50 homens, bem armados, movendo-se em formação organizada diretamente em direção ao posto avançado brasileiro. Aquilo não era um grupo de patrulha. Era uma força de ataque. Ferreira sussurrou no rádio, tentando contatar a base. Estática. Tentou novamente. Nada. Estavam em uma zona morta de comunicação. Merda, murmurou Ferreira. Ele olhou para seus homens. 12 contra 50. Impossível. Recuamos. Silenciosamente. Precisamos avisar a base por outro caminho. Começaram a se mover, devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando aconteceu. Marcos, nervoso como estava, não viu a pedra solta debaixo do pé. Escorregou, caiu, e sua arma bateu contra uma rocha com um estrondo que ecoou pela selva. As vozes inimigas silenciaram. Depois, gritos. Ordens. Correria. Corram, berrou Ferreira. O pelotão disparou pela selva. Atrás deles, o som de soldados em perseguição. Galhos chicoteando rostos, pés afundando na lama, pulmões queimando. Marcos corria mais rápido do que jamais correrá na vida. O medo era um combustível extraordinário. Tiros começaram a estalar. Marcos ouviu balas assobiando perto de sua cabeça. Um dos soldados gritou e caiu. Ferreira parou, arrastou o ferido para cima do ombro e continuou correndo. Chegaram a uma ravina com um pequeno riacho no fundo. Ferreira apontou. Ali. Cobertura. Pularam para dentro, se espalhando pelas rochas. Ferreira colocou o ferido atrás de uma pedra grande e fez contagem. 11 homens. Um tinha se perdido na corrida. Os inimigos se aproximavam. Ferreira distribuiu posições. Vamos segurar eles aqui até escurecer. Depois tentamos romper. Marcos estava atrás de uma rocha com outro soldado, um garoto chamado Pinheiro que não parava de tremer. Eu não quero morrer aqui, cara, sussurrava Pinheiro. Eu não quero morrer. Eu também não, respondeu Marcos, a voz falhando. Os primeiros inimigos apareceram na crista da ravina. Ferreira deu ordem. Fogo. O tiroteio começou. Marcos apertava o gatilho sem mirar direito, apenas querendo que as balas saíssem de sua arma e fossem para longe dele. O barulho era ensurdecedor. Fumaça e o cheiro de pólvora queimada enchiam o ar. Os inimigos recuaram, mas Marcos sabia que era temporário. Eles eram muitos. Tinha mais munição. Só uma questão de tempo. 1 hora se passou. 2. O sol começou a descer. A munição estava acabando. Ferreira tinha uma expressão sombria. Eles estavam presos. Foi quando Marcos ouviu um som diferente. Vindo de trás deles, do outro lado da ravina. Motor. Motor de veículo. Sargento, disse Marcos, apontando. Tem algo ali. Ferreira olhou. Através da vegetação, parcialmente escondido, um caminhão militar inimigo. Devia ter ficado para trás como suporte. E estava desprotegido. Apenas um soldado por perto, distraído com o tiroteio. Uma ideia maluca começou a se formar na cabeça de Marcos. Era estúpida. Suicida. Mas eles iam morrer de qualquer jeito. Sargento, se alguém conseguisse chegar naquele caminhão. Ferreira olhou para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Tavares, você está sugerindo o quê? Se alguém pudesse ligar aquele caminhão e jogar ele na direção dos inimigos, causaria confusão. Talvez tempo suficiente para vocês romperem. É loucura. É loucura ficar aqui também. Ferreira ficou em silêncio por um momento. Então assentiu lentamente. Quem vai? Todos olharam para o chão. Ninguém queria ser voluntário para uma missão suicida. Eu vou, disse Marcos, surpreso com suas próprias palavras. Todos olharam para ele. Tavares, disse Ferreira, você mal consegue atirar. Como vai conseguir fazer isso? Marcos engoliu seco. Sou bom em uma coisa, sargento. Fugir sem ser visto. É o que eu faço há 6 meses. Ferreira quase sorriu. Quase. Vá. E Tavares? Boa sorte. Marcos saiu da cobertura enquanto os outros aumentavam o fogo para distrair. Ele se arrastou pela vegetação, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Cada galho quebrado soava como um trovão para seus ouvidos. Cada respiração parecia um grito. Levou 15 minutos para percorrer 50 metros. O soldado inimigo estava fumando um cigarro,
olhando distraído para o tiroteio à distância. Marcos estava a 5 metros quando pisou em um galho seco. Craque! O soldado virou. Seus olhos se encontraram com os de Marcos. Por um segundo, ambos ficaram paralisados. Então o inimigo começou a levantar sua arma. Marcos não pensou. Seu corpo agiu por puro instinto de sobrevivência. Saltou para frente, tacando sua própria arma como um bastão. Ela acertou o soldado na cabeça com um som nauseante. O homem caiu. Marcos ficou parado, tremendo, olhando para o soldado inconsciente. Acabará de nocautear alguém. Ele, Marcos Tavares, que nunca havia vencido uma luta na vida. Não tinha tempo para processar. Subiu no caminhão. As chaves estavam na ignição, graças a Deus. Girou. O motor engasgou. Girou novamente. Engasgou. Vamos, 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 sussurrou desesperadamente. Na terceira tentativa, o motor roncou. O barulho alertou os inimigos. Gritos. Soldados começando a correr em sua direção. Marcos pisou no acelerador. O caminhão saltou para frente. Ele não sabia dirigir direito, mas isso não importava. Só precisava apontar aquela coisa na direção certa e acelerar. O caminhão explodiu da vegetação direto no flanco da formação inimiga. Soldados pularam para o lado. A confusão foi instantânea. Marcos viu o caos pelo retrovisor enquanto o caminhão derrapava e batia contra uma árvore. Foi arremessado contra o volante. Tudo girou. Quando recuperou os sentidos, havia fumaça, gritos, tiros vindos da ravina. Seu pelotão estava aproveitando a confusão para romper. Marcos saiu cambaleando do caminhão. Sua cabeça latejava. Viu seus companheiros correndo em sua direção, cobrindo uns aos outros. Ferreira gritava ordens, organizando a retirada. Tavares, mexa-se. Marcos correu. Ou tentou. Suas pernas pareciam feitas de gelatina. Silva apareceu ao seu lado, segurou seu braço e o arrastou. Correram pela selva novamente, mas desta vez os inimigos estavam desorganizados demais para perseguir direito. Correram até não conseguirem mais, então caminharam. Caminharam a noite toda. Ao amanhecer, tropeçaram de volta ao posto avançado. O tenente Cardoso ficou pálido quando viu o estado deles. O que aconteceu? Ferreira, exausto, fez o relatório. Uma força inimiga significativa planejando atacar a base. O pelotão descobriu, foi cercado, e conseguiu escapar graças à ação heroica do soldado Tavares. Marcos tentou protestar. Não foi heroísmo, foi. Foi brilhante, interrompeu Ferreira, olhando para ele pela primeira vez com algo parecido com respeito. Você salvou 11 vidas, Tavares. A notícia se espalhou. Reforços foram enviados. A força inimiga foi interceptada antes de poder atacar. Uma batalha maior foi evitada. E no centro de tudo estava a história do soldado covarde que havia se tornado herói. 2 dias depois, Marcos estava no escritório do comandante regional. Um coronel de cabelos grisalhos olhava como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Soldado Tavares, disse o coronel, seu sargento diz que você é o pior soldado que ele já treinou. Marcos assentiu. Sim, senhor. Também diz que você é o mais corajoso que ele já viu. Senhor, eu preciso explicar. Eu não fiz aquilo por coragem. Eu fiz porque estava com medo de morrer e... O coronel levantou a mão. Tavares, você sabe o que é coragem. Não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Você pode ser um péssimo atirador e não conseguir fazer flexões. Mas quando importou, você agiu. Marcos não soube o que dizer. Você vai receber uma menção honrosa, continuou o coronel. E sua dispensa, que já estava atrasada, será processada imediatamente. Com honras. Uma semana depois, Marcos estava em casa, vestindo roupas civis. Livre. Sua mãe chorou e o abraçou. Seu pai, um homem geralmente reservado, apertou sua mão e disse que estava orgulhoso. A menção honrosa chegou pelo correio um mês depois. Marcos a colocou em uma gaveta e tentou esquecer tudo. Mas a história não o esqueceu. Jornais locais publicaram a notícia. Soldado local previne ataque e salva pelotão. As pessoas na rua o paravam para apertar sua mão. Velhos senhores do bar onde seu pai bebia faziam perguntas sobre como era lá fora. Crianças da vizinhança o olhavam com admiração. Marcos sorria e acenava, mas por dentro se sentia uma fraude. Eles achavam que ele era corajoso. Um herói. Não sabiam a verdade. Que ele havia tropeçado naquela pedra por puro descuido. Que havia se voluntariado para o caminhão porque achava que todos iam morrer de qualquer jeito.
Que tinha feito tudo movido não por honra ou bravura, mas por puro e simples medo. Anos se passaram. Marcos arrumou um emprego em uma loja de materiais de construção. Conheceu uma garota. Casou. Teve filhos. A vida seguiu, normal e confortável. Mas todo ano, no dia em que recebeu a menção honrosa, Ferreira ligava. Era um ritual. Eles conversavam sobre coisas banais, evitando falar diretamente sobre aquele dia. Mas estava sempre lá, não dito, entre as palavras. Em uma dessas ligações, 10 anos depois, Marcos finalmente perguntou: Sargento, por que você ainda me liga? Houve uma pausa longa do outro lado. Então Ferreira disse: porque naquele dia, Tavares, você me ensinou algo. Eu passava minha vida treinando soldados para serem fortes, destemidos, perfeitos. E então você, o pior de todos, fez o que os melhores não teriam coragem de fazer. Me fez perceber que a gente nunca sabe de que é capaz até que seja testado de verdade. Mas eu estava apavorado, disse Marcos. Eu sei, respondeu Ferreira. Todos nós estávamos. A diferença é que você foi apavorado mesmo assim. Marcos desligou o telefone pensativo. Talvez Ferreira estivesse certo. Talvez coragem não fosse sobre não ter medo. Talvez fosse sobre o que você fazia quando o medo tentava te paralisar. Seus filhos cresceram ouvindo histórias sobre o pai que tinha servido o exército. Ele nunca contava a versão heroica. Contava a verdade. Sobre como era ruim em tudo, sobre como tinha medo, sobre como fez o que fez porque não via outra saída. Então você não queria estar lá? Perguntou seu filho de 8 anos uma vez. Não, admitiu Marcos. Nunca quis. Mas você salvou todo mundo mesmo assim. Marcos pensou sobre isso. Sim. Sim, eu salvei. Isso é ser herói, pai. Marcos olhou para seu filho e sorriu. Talvez. Talvez ele fosse um herói. Não o tipo que queria ser. Não o tipo que procurava glória ou honra. Mas o tipo que, quando tudo desmoronou e a morte estava à porta, fez o que precisava ser feito. O soldado que lutou sem querer. Era assim que ele pensava em si mesmo. E talvez, apenas talvez, não houvesse nada de errado com isso. Porque no fim, a vida raramente nos dá escolhas sobre os momentos que nos definem. Só nos dá a escolha sobre como respondemos a eles. E naquele dia, em uma ravina na selva, Marcos Tavares havia respondido. Com medo. Com relutância. Mas também com coragem. E isso, descobriu ele, era o suficiente.